essa meta a gente vai dobrando para tentar chegar ao número máximo aqui de likes no nosso Povo News, o que ajuda muito a aumentar o nosso engajamento aqui no YouTube, ao vivo, aliás, pelo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, pela TV O Povo, canal 48.2, sua nova opção de jornalismo e entretenimento. E o assunto principal do programa de hoje continua sendo a crise entre Brasil e Estados Unidos após o presidente Donald Trump anunciar tarifas de 50% contra todos os produtos que são exportados aqui pelo nosso país. E ele avançou na ofensiva contra o Brasil, pediu a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil. Vários pontos serão aí analisados por um órgão especial do governo norte-americano. É o que a gente vai explicar já já. Antes disso, tem pesquisa Quest saindo do forno quentinha e você acompanha agora os números. A desaprovação do presidente Lula do Partido dos Trabalhadores caiu 4 pontos percentuais e atingiu 53% entre os eleitores brasileiros. É o que mostra a nova pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 16 de julho. A aprovação do governo Lula teve leve alta e chegou a 43%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, a desaprovação havia chegado ao recorde de 57%, enquanto a aprovação foi de 40%, a menor desde o início do mandato petista. Agora, a diferença entre aprovação e reprovação caiu para 10 pontos percentuais. Segundo a Quest, esse é o menor distanciamento desde janeiro deste ano, quando havia um empate técnico entre os dois índices. Vem aqui comigo de volta para o nosso telão para a gente acompanhar então gráficos, detalhes sobre essa pesquisa, manchete aqui do portal G1. Quest, 53% desaprovam o governo Lula e 43% aprovam. Aqui todos os números que já trouxemos para vocês. E aqui então um gráfico que resume todo o histórico, inclusive, das últimas pesquisas, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aqui a gente observa a chamada boca do jacaré fechando um pouquinho, né? Porque a desaprovação caiu de 57% para 53% e a aprovação subiu, na verdade, de 40% para 43%. Ou seja, uma diferença que era de 17 pontos percentuais entre a reprovação e a aprovação caiu para apenas 10 pontos percentuais, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que o levantamento aponta de forma aqui concisa? Houve melhora na avaliação de Lula no Sudeste. A diferença entre desaprovação e aprovação caiu pela metade, de 32% para 16%. Essa, com certeza, é a notícia mais positiva para o governo Lula dessa nova pesquisa. Melhorou a avaliação do governo entre quem tem ensino superior completo. A aprovação subiu 12 pontos e a desaprovação caiu 11. A distância que era de 31 agora está em apenas 7 pontos percentuais. Também melhorou a visão entre as pessoas de 35 a 59 anos. A diferença era de 21 pontos, com maior desaprovação. Agora está em 8 pontos e se aproxima de empate na margem de erro. Diminuiu o intervalo de aprovação e desaprovação entre eleitores com renda familiar de 2 a 5 salários mínimos. Deixou de ser de 19 pontos e está em 9. As mulheres que mais desaprovavam a gestão Lula em junho voltaram a apresentar empate técnico de avaliações positivas e negativas dentro da margem de erro. Para o diretor da Quest, Felipe Nunes, os números mostram uma recuperação do governo Lula fora da sua base de apoio. Abre aspas, a recuperação do governo aconteceu entre quem é de classe média, que tem alta escolaridade e no Sudeste. São os segmentos mais informados da população que se percebem mais prejudicados pela tarifa de Trump e que consideram que Lula está agindo de forma correta até aqui. Por isso passam a apoiar o governo, disse Nunes, que traz outra explicação. O governo saiu de coadjuvante para protagonista na pauta pública nacional. Depois de conseguir pautar uma parte da sociedade, a ala mais petista, na taxação dos super ricos, agora conseguiu pautar os setores médios, menos ideológicos e mais informados, com uma agenda que unificou a esquerda e dividiu a direita, como a gente já discutiu aqui no nosso Povo News. A mesma pesquisa mostra
que 72% dos brasileiros consideram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao impor o tarifaço ao Brasil por acreditar que há uma perseguição política a Bolsonaro. Ainda de acordo com esse mesmo levantamento, 79% dos entrevistados afirmam que a taxa de 50% anunciada pelo americano aos produtos brasileiros vai prejudicar a sua vida ou a de sua família. Outros números: 40% avaliam o governo Lula negativamente e 28% positivamente. Eram 43% e 28%, respectivamente. 46% acham que a economia piorou nos últimos 12 meses e 21% que melhorou. Em junho, eram 48% e 18%, respectivamente. A parcela dos que acham que a economia brasileira vai piorar nos próximos 12 meses, aqui é um alerta importante, talvez resultado também dessa política norte-americana, subiu de 30% para 43%. E a que acha que vai melhorar caiu de 45% para 35%, efeito Trump com certeza. 79% acham que o conflito entre Congresso e Executivo mais atrapalha do que ajuda. 63% acham que o governo deve subir impostos dos mais ricos para diminuir os dos mais pobres e 33% acham que não. Muito provavelmente é por esse apoio que o governo insiste na pauta da taxação dos super ricos, tem apoio da sociedade, tem apoio popular. 53% dizem que não está certo o discurso que coloca ricos contra pobres. E aqui então, mais informações, os gráficos por região, melhorando no Sudeste, no Sul estável, no Centro-Oeste também, no Nordeste deu uma leve melhorada também. É isso, mais detalhes você acompanha no Portal Povo e também ao longo aqui do nosso O Povo News e também aqui no nosso canal no YouTube, novas informações e análises sobre essa nova pesquisa Quest. Agora sim, vamos falar sobre essa investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra